Shalom, meus irmãos, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma lição da nossa revista das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira. Desta feita, estamos estudando o Evangelho conforme escreveu o evangelista Marcos. E a lição dessa semana é a lição de número 4, tá? O tema da nossa revista é o Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. E nós temos a lição de número 4, né, com o seguinte tema: o servo que age com excelência, ok? O servo que age com excelência. Deixa eu só mexer numa coisinha aqui. Pronto. Você que tem a sua revista, a minha revista, a revista do professor, está na página de número 24, a nossa lição. Provavelmente a sua revista está na página de número 19, 20, não é? Mais ou menos assim, porque tem uma paginação diferenciada. Antes da gente começar, tá? Eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, tá? Se você puder, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, tá? A inscrição é logo abaixo, tá? Só você tocar aí, inscrever-se, tá ok? E também dá o joinha, clica aí, dá o joinha, né? O like, que a juventude chama, né? Agora, like, né? Tudo assim nessa questão, né? De like, né? Então, dá o like e se inscreva no nosso canal para que mais pessoas possam ter acesso à nossa lição, ok? Bom, a lição, como nós já falamos, é a lição de número 4. Aqui a gente tem todo o esquema da revista, tá? Lições do servo, ok? E a lição de número 4 é a lição desta semana. A gente começa com o texto áureo. O texto áureo está em Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. A verdade prática que está estampada nesse versículo é como Jesus é o servo supremo que nos oferece o melhor possível, nos oferece o melhor, possível, né? Servimos a Deus, então, com excelência. Essa é a ideia que está por trás do nosso versículo, ok? Bom, os objetivos que você, professor, você, aluno, terá diante desta lição são os 3 objetivos seguintes: mostrar que o perdão é essencial para a vida cristã, expor que servir a Cristo é um prazer, falar que a verdadeira liberdade está em Cristo. Então, após nós estudarmos esta lição, seremos capazes, não é, de mostrar que o perdão é essencial para a vida cristã. Na verdade, o perdão é essencial para toda uma vida, né? Não tem por que você ficar com coisas do passado, né, no seu coração, guardando determinadas coisas, né, no seu coração. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Não tem por que você ficar guardando, né, mágoas, guardando coisas que não vão te fazer crescer, não vai te melhorar em nada, não vai mudar também a tua vida, o teu status. Então, acho que não tem porquê você não perdoar, tá? Expor que servir a Cristo é um prazer. Então, depois dessa lição, você vai ser capaz de mostrar que, na verdade, servir a Deus, tá? Vamos colocar assim, né? Servir a Deus é um prazer. Na verdade, é o motivo pelo qual nós fomos criados neste mundo. É o motivo máximo, é servir a Deus. E falar que a verdadeira liberdade, né? Estar livre de verdade, é ter opção de não andar conforme o mundo inteiro diz que você tem que andar. E isso, na teologia cristã, a gente diz que é uma vida em Cristo, ok? Então, você não tem porquê, né, você viver essa vida amarrada aos pecados, etc. Ok? Bom, os nossos textos de referência estão em Marcos, capítulo 10,
do verso 42 ao verso 45, tá? E é importante você fazer uma leitura pausada com os alunos para que eles possam absorver bem o que o texto tem a dizer, para quando você comentar o restante da lição, eles possam, assim, lembrar do texto, ok? Então, Marcos, capítulo 10, do 42 ao 45, está exposto da seguinte forma: mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoriam. Ou seja, aqueles que se julgam ser os principais do grupo, né, específico, acaba sendo senhor desse grupo, ou pelo menos querendo se sentir ou se colocar como senhor desse grupo, né? E os seus grandes, né, usam de autoridade sobre essas minorias, sobre essas pessoas. Mas entre vós não será assim. Então, Jesus já está deixando claro que a visão cristã não é uma visão que tenta colocar pessoas acima de outros, ok? Se você não me obedecer, né, vai acontecer, vai... Isso não está no Evangelho. O Evangelho não traz essa ideologia, tá? De que pessoas serão melhores, maiores do que outras, etc. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, então Jesus já traz uma reprimenda, já faz de propósito, querendo dizer o seguinte: você quer ser o grande? Você quer ser o melhor aqui entre nós aqui? Você quer ser o maioral? Então comece a servir. Comece a trabalhar pelo povo. Comece a trabalhar pela igreja, né? pela comunidade. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Então, ele usa essa coisa, né? Ele fala do príncipe das gentes, delas se assenhoriam, e os grandes usam de autoridade sobre ela. Aí ele troca, né? Ele vem para falar do grande, ele fala do príncipe e depois do grande. Depois, no verso 43, ele fala do grande e no verso 44 do príncipe, né? Ele faz esse jogo de poética, que é uma poética rabínica, uma poética hebraica, né? Você fala de dois grupos e depois você inverte os grupos, né, para dar uma conclusão ao raciocínio, tá? Então, qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, ou seja, o príncipe, será servo de todos. A verdade é, quer mandar, então sirva, porque o serviço ele vai trazer autoridade sobre você, ok? Então é isso que é a vida cristã. A vida cristã não é essa coisa de eu mando e acabou e parará, tal. Não, a vida cristã, na verdade, ela trabalha com essa característica. O servo tem autoridade para chamar alguém à responsabilidade, pois ele sabe o peso do serviço, ok? Essa é a ideia que ele quer trazer. Não adianta você mandar sem saber o peso do serviço. Quando você sabe o peso do serviço, você vai cobrar menos, você vai exigir menos, até porque você vai saber que você já fez no limite, de repente, fez algum serviço ali, no limite das suas forças, e você entende que nem todo mundo tem a mesma força que você tem. Então, você vai ser mais comedido ao trazer alguma reivindicação sobre alguém, não é? Na hora de falar sobre o serviço. Bom, e ele diz aqui, né? Estou me ajeitando na cadeira aqui. Ele diz aqui: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido. A expressão Filho do Homem, a gente precisava de um semestre aqui só para a gente tratar da expressão Filho do Homem. Mas a expressão Filho do Homem aqui, a gente pode resumir querendo dizer o seguinte: é uma expressão messiânica, de quem descende, não é? Da tribo de Judá e tem a descendência do rei Davi. Então tem uma descendência real. Eu sou da realeza, né? Filho do homem. Dá essa ideia de alguém que tem a realeza,
por autoridade divina, tá bom? Só para resumir aqui a ideia do que é a expressão filho do homem, tá? Mas também o filho do homem não veio para ser servido, ele traz um contraste, porque a ideia sempre foi de que o filho do homem, ou seja, o Messias, viria para ser rei, para ser aquele que todo mundo ia baixar a cabeça, ia, né, servir a ele com os bens, com tudo. E ele diz, não, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha que bonito, né? Então, passando daí, temos um motivo de oração. Ore para que possamos servir a Deus com excelência. E aqui eu paro para fazer uma singela, rápida e prática oração com você. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela dádiva da vida. Queremos pedir ao Senhor que nos ajude a servir, ó Pai, com irretocável humildade, com irretocável, Senhor, serviço ao Senhor. Ó Deus, que nós possamos realmente servir a Ti sem empecilhos. Pavimenta o caminho para que possamos, ó Deus, com os nossos bens, com o nosso intelecto, com o nosso coração, ou seja, os nossos sentimentos, com a nossa família, servir ao Senhor com excelência, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, essa é a nossa oração, orar para que possamos servir a Deus com excelência. Deixa eu me jogar para o outro lado aqui, né? Pronto. Na introdução, nós temos o seguinte: o Evangelho de Marcos nos oferece uma visão sobre a perfeição do agir de Cristo em conceder perdão, instrução e libertação, bem como sendo exemplo para nós hoje, que temos sido enviados também com o poder do Espírito Santo a um mundo tão carente e necessitado. Então, nós possamos aí compreender essa nuance do Evangelho de Marcos, né, que nos mostra, né, o serviço do Senhor Jesus Cristo, né, concedendo perdão, instrução, libertação, bem como sendo exemplo para nós hoje. Ali faltou o acento por causa do programa, né? O programa engoliu o acento, tá? Mas a gente corrige aqui, tá bom? Essa é a grande nuance, o grande quê do Evangelho de Marcos, né? Regalei o olho aqui, pá. Tá, meu olho vai ficando pequenininho. Aí, eu fiquei pequenininho, tem que regalar o olho, assim, senão a gente, né, fica com a cara assim de sonolento, mas não é sono, não, é o meu olho que é pequenininho mesmo. Ponto de partida. Você que é professor precisa desse empurrão, né? Desse ponto de partida. O ponto de partida, tá? Deixa eu passar aqui na minha revista, né? Pronto. Ponto de partida, né? O servo oferece o melhor para o seu povo. O servo aí, que é o Jesus, né? Ele oferece o melhor para o seu povo. Ele não vai oferecer algo que é pequeno, que é pouco, que é vazio. Não, ele está oferecendo o melhor para o seu povo, tá? Primeiro ponto, né, o primeiro tópico é o servo que oferece o perdão, né? Marcos é o evangelho que indica modelos a serem seguidos, né? Nos mostrando, tá? Que não estamos imunes, ok? Às dores e sofrimento. Contudo, podemos perceber que nosso grande alívio é saber que Jesus está sempre disposto a nos oferecer o seu perdão para que possamos avançar, ok? Olha que interessante. Cristo imprimiu, né, como diz aí a lição, um brilho em sua trajetória que podemos assistir no Evangelho de Marcos, né? Que ele sempre tem o melhor, tá? Para nos oferecer. Esse evangelho indica, né, modelos a serem seguidos, como a gente já mencionou. E a gente vai analisar esses pequenos modelos para a gente ver que o servo, né, o que é retratado aí, Jesus, ele nos deixou o melhor dos exemplos para nós seguirmos, ok? Primeiro, perdão do servo nos ocasiona paz. Perdão, então, do servo, que ele
podia nos julgar, né? Podia não perdoar, ok? O próprio Deus podia não perdoar ninguém, criar outros, como ele falou para Moisés, chega para lá que eu vou fazer, né, outro povo de ti, etc. E não foi assim. Antes ele nos perdoou, né? Então ele diz aqui, Jesus, ao perceber a presença, por exemplo, do paralítico, né? Lá no texto capítulo 2, quando descem um paralítico, né, pelo telhado, e é uma história fantástica, né? Porque eles descem um paralítico com cama e tudo. Eles podiam muito bem esperar acabar a prédica, acabar a instrução de Jesus, mas eles entenderam, como diz no Evangelho de Lucas, que a unção do Senhor Jesus, a unção de Deus, melhor dizendo, estava sobre Jesus para curar naquele dia. E eles então não quiseram esperar, né, para outra hora, mas quiseram realmente curar, quiseram ver o amigo curado de uma vez por todas. Só que Jesus, ele olha, né, aqui ele diz o seguinte, vendo-lhes a fé, vendo-lhes a fé. Ele está dizendo assim, Jesus olhando para a fé daqueles homens, né, que trouxeram o paralítico e fizeram ele descer com cama e tudo, ou seja, não foi um buraquinho, né, no telhado, não, foi um rombo no telhado para descer o camarada com cama e tudo, ou seja, descer deitado, sem incômodo, né? Então a Bíblia diz o seguinte, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. A primeira coisa que Jesus faz ali é perdoar os pecados do paralítico. Por quê? Porque, querendo ou não, se a gente lê assim sem perceber os detalhes, a gente acaba perdendo muito da mensagem. Se você lembra, João capítulo 9 vai mostrar o preconceito da época, né? O que as pessoas entendiam por pecado naquela época. O que era pecado na época? Pecado na época é... O que era pecado? O que era enfermidade, perdão, naquela época? Enfermidade naquela época, ela era algo ocasionado por um pecado. O pecado gerava pobreza, enfermidade, deficiência, né? Todo tipo de mal-estar. E a pessoa que tinha uma vida próspera era uma pessoa que estava bem com Deus, ela estava quite com Deus. Então, quando o paralítico é descido ali, né, naquela casa, né, as pessoas ficam olhando para ele, porque ali tem, se você ler o texto lá em Lucas, né, capítulo 4, você vai ver que ali tem fariseus, ali tem doutores da lei, ali tem pessoas que eram os santos da época, eram as pessoas sagradas na época. E aí o paralítico é descido nesse ambiente, né? Ou seja, o paralítico se sente, né, o pecador de fato. Ele falou assim, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Se eu sou uma pessoa pecadora, eu sou uma pessoa impura, porque eu estou paralítico, paralisia é sinônimo de pecado. E aí Jesus, ao invés de curar por fora somente, Jesus vem e cura por dentro primeiro. Ele diz, perdoados são os seus pecados. Ele não fala para os homens do telhado. Ele podia falar, olha, estão perdoados todos vocês, os 4 aí em cima e o camarada aqui embaixo. Mas é justamente por causa dessa ideia da época de que doença é sinônimo de pecado que Jesus olha para o paralítico especificamente e diz para ele, perdoados são os seus pecados, para que haja uma cura interna no coração do paralítico, para que Jesus possa, então, trazer a cura externa. Veja que interessante. O que o nosso Deus quer, acima de tudo, é que você seja purificado por dentro, curado por dentro. A obra que ele quer fazer não é uma obra superficial, está tudo bem por fora, mas a sua alma está desgraçada. E é muito perigoso, porque a mensagem que está sendo pregada hoje em dia é esse tipo de mensagem. É mensagem de dinheiro, de cura do corpo, de riqueza, de vencer desafios externos, e não uma mensagem que prega a libertação da alma, a pureza, né? E a purificação do pecado. Essa mensagem não tem sido pregada, quando que, na verdade, é esta a verdadeira mensagem que tem que ser pregada. Por quê?
porque o pecado é o maior problema da humanidade. Então, Jesus vai ali e fala para aquele paralítico: perdoados são os teus pecados, tá? Perdão do servo nos permite crescer. Olha aí, bonitinho, né? A borboleta falando de uma transformação, não é? A pessoa foi transformada, né? O perdão é o processo que faz cessar o sentimento de mágoa ou ira contra, né, outra pessoa ou contra si mesmo. Tem pessoas que perdoam os outros, mas não perdoam a si mesmo. Ah, por que eu fiz isso? Ah, porque eu pequei. Ah, porque e fica remoendo aquilo quando Deus já o perdoou, Deus já lançou esse pecado, né, no que a gente chama de mar do esquecimento, né? Então, a pessoa precisa se perdoar, né, contra si mesmo, devido a uma ofensa recebida ou ela mesma fez, né? Acrescenta-se a isso que o perdão consegue tá? Ou apartar, perdão, de nós todas as aflições e dores que nos tornam pessoas egoístas e faz brotar em nós novamente a alegria e nos motiva a nos concentrarmos, perdão, naquilo que realmente importa. E por isso que podemos afirmar que o perdão liberta a alma e o coração e nos aproxima de Deus. É o perdão que joga por terra toda a barreira que nos divide tanto das pessoas quanto de Deus. Se nós não perdoarmos, se nós não nos perdoarmos, nós vamos continuar com essa barreira, com essa dificuldade. E isso impede. Se você tem uma barreira que te cerca contra pessoas, facilmente você também terá uma barreira que te cerca contra Deus. E, fatalmente, terá uma barreira que te cerca contra tudo de bom que advém de Deus, que advém das pessoas. Ok? Vamos lá. Perdão do servo, olha que interessante, né? O perdão do servo, o tópico 1.3, tá? O perdão do servo oferece um novo recomeço, tá? Jesus colocou uma responsabilidade sobre aquele moço gadareno, que é o que fala aí o capítulo, né? Colocou uma responsabilidade sobre o gadareno, embora novo na fé, né? Esse brotinho tá aí, né? Uma novidade na fé, né? Pois não, permitiu que o acompanhasse. Jesus olhou para ele e disse: não, você não vai atrás de mim, tá? Vai para a tua casa, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Olha que interessante, no capítulo 5, né, a gente vê Jesus falando com esse gadareno, dizendo para ele assim: não, a melhor coisa que você tem a fazer é mostrar para sua família que eu te perdoei, te purifiquei, te libertei e que há espaço para eles também. Se você que tinha tantos espíritos imundos sobre a sua vida foi purificado, foi libertado, mostra para eles que há espaço para eles também. O que esse tópico vem ensinar para a gente, eu preciso que você guarde isso, a gente está sendo bem resumível hoje, é que não há pecado, não há possessão tão grande que Jesus Cristo não possa perdoar e nos oferecer um novo começo. Como diz Jó, né? Há esperança para a árvore, mesmo que cortada, né? O seu tronco morrer e ficar jogado no canto da estrada ao cheiro das águas, ou seja, ao mínimo a manifestação de esperança, ela vai brotar, ok? Então não precisa ser uma grande coisa, não. Uma coisinha pequena já pode transformar a vida desta pessoa, ok? Para o melhor. Então, o perdão do servo oferece um novo recomeço, tá? Então, nesse primeiro tópico, a gente tem aí que você vai ter ensinado aí, né? Você ensinou, eu ensinei, né? Tá na primeira pessoa. Aprendemos que Jesus, né? Com Jesus, perdão, que o perdão aprendemos com Jesus que o perdão é libertador, né? Ficou libertador. É libertador,
pois tem o poder de mudar o rumo da nossa história, ok? O perdão, ele é algo assim que muda a história de qualquer pessoa, ele muda a trajetória de qualquer pessoa, né? Perdão desamarra a gente, tá ok? Bom, tópico 2. O servo nos ensina a servir. Né? Olha que interessante. O servo, ele ensina o quê? Ele ensina a servir. A palavra servo no Evangelho de Marcos é direcionada a Jesus, né? A palavra doulos no grego, né? Que é a palavra para serviçal, né? Essa palavra também, doulos também quer dizer escravo, tá? Na verdade, no Evangelho, no Novo Testamento, no Novo Testamento, servo é escravo, é alguém que não merece salário nem condições assim interessantes de trabalho. Ele serve porque é a obrigação dele, ele é escravo. Essa palavra também se aplica a todos aqueles que são de Jesus e fazem parte do seu corpo, pois todos os crentes são chamados para servir. Mateus 23:11. Servir é uma atitude humilde e que agrada a Deus. O que é servir de fato? Servir é dizer para o outro, eu não sei, me ensina, porque eu quero servir. Então, servir é um ato da humildade, é um ato da simplicidade do coração, ok? Então, todo servo, toda pessoa que se identifica como servo, ele está dizendo assim, eu quero que você me dê a oportunidade, né, para que eu possa demonstrar o meu serviço, eu quero aprender que você tem para me ensinar, para que eu possa fazer conforme a sua vontade. Bom, o servo nos ensina a servir com o nosso melhor, né? O nosso melhor. E aí, deixa eu sumir aqui rapidinho, né? Marcos narra que Jesus assentou-se defronte à arca do tesouro e observou os contribuintes. Uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas que valiam 1 quadrante, né? E ele diz, em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos, pois esta da sua pobreza depositou o quê? Tudo o que tinha, todo o seu sustento. E aí vem, não é, a ideia do melhor. Por que a melhor oferta foi a oferta da viúva? E aí a oferta dela cai nessa qualificação que a gente tem aqui, ó, do dicionário. O que quer dizer melhor? O que a palavra melhor quer dizer? Melhor quer dizer que é algo acima do bom, né? Quando a pessoa diz assim, tá bom. Ou seja, ela está querendo dizer que existem coisas melhores, mas tá bom, né? Beleza. Melhor também é o quê? É algo superior em relação a outra coisa. Olha que interessante. O melhor é algo que é superior em relação ao outro. Se você tem algo melhor, é porque você tem algo para comparar. E mesmo que algo seja bom, quando você encontra algo que é superior ao bom, você diz que aquilo ali é melhor. Ou seja, você não vai ficar com o bom se você tem algo melhor. Assim é as coisas na presença de Deus. Se Deus tem a opção de ficar com algo melhor, para que ele vai ficar com o bom, né? Então, tem um ditado que diz, né? O bom é inimigo do melhor. Por quê? Porque quem faz o que é bom, aí já se relaxa, acha que, né? Ah, não, pai, tal, entendeu? Então, é importante a gente ter isso em mente. Se a gente pode melhorar, que a gente não fique com o bom. Se você pode estar presente, né, nos trabalhos, atender, fazer, então faça. Não seja bom somente, seja melhor, né? Aí ele dá uma frase aqui de comparativo, né? Esse ano a agricultura foi melhor que no ano passado, ou seja, comparando uma colheita com a outra, né, um ano foi superior, ou seja, foi melhor. O que é melhor, né? Melhor é o que contém o mais alto grau de qualidade, ok? Então ele tem uma frase comparativa também, ó. O filme recebeu o Oscar de melhor filme, ou seja, alguém ganhou o prêmio de melhor. O que a gente tem? Ouro, prata e bronze, né? Porque na escala de valores, um é melhor que o outro,
né? Quem pode ser ouro não vai querer ganhar bronze. Quem pode ser prata não vai querer ganhar, né, ferro. Então, a gente tem que entender que o melhor, e esse melhor aqui, deixa eu voltar aqui a aparecer aqui de novo para vocês, esse melhor aqui não é o melhor em quantidade, mas é o melhor em qualidade. Jesus está dizendo que ela deu menos do que todos os outros ricos, mas, apesar dela ter dado menos, ela deu de forma qualitativa uma oferta superior, melhor, né, do que as ofertas dos outros. Então, a oferta da viúva foi melhor, por quê? Porque nela estava o sentimento de eu estou entregando tudo que eu tenho, todo o meu sustento. Ok? Vamos lá. O servo nos ensina, né, a servir sem medo. O serviço para Jesus tem que ser sem medo, né? Jesus, então, aqui no tópico 2.2, né? Ponto 3, perdão, ele relembra, né? Marcos relembra o dia da grande tempestade. Houve uma tempestade assustadora. O texto chega a comparar a tempestade com um maremoto, né? O texto grego chama essa tempestade de sismos, né? E é interessante que ele diz aqui, num dia de terrível tempestade, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Não tinha como ele chegar aos discípulos, então ele foi andando sobre as águas. Porque quando faltam os recursos, Jesus então faz um milagre. Não é milagre toda hora. Sua vida não vai ser, um livro de milagres. Para com isso. Isso aí não é nem viver. A gente viver é o quê? É ter luta, provação, dificuldade, e a gente correr atrás e vencer essas dificuldades. Pede ajuda, não é vergonha. E o amigo vai dizer, poxa, cara, dessa vez não vai dar, ou dessa vez vai dar. Irmão, a vida é assim, ok? Mas vai ter hora que não vai ter condição de ninguém nos ajudar. E a gente vai ter que, às vezes, voltar atrás, entendeu? Abrir mão de certas coisas. Não tem jeito, a gente não pode ter tudo, ok? Mas, quando esgotarem todos os recursos, aí a gente vai ter o que a gente chama de milagre, ok? O Senhor vai fazer um grande milagre na nossa vida. Jesus, então, faz um milagre para encontrar com os discípulos, né? E ele vai andando sobre as águas. E se bem observado na Bíblia, né? Deus descreve muitas vezes, né, para nós não temermos, né? Nesse dia do milagre aqui, os discípulos começaram a ficar com medo. É um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. E aí Jesus diz, não temas, sou eu. O que eu quero deixar claro aqui é essa frase que aparece 365 vezes na Bíblia Sagrada. É um não temas para cada dia do ano, né? Para cada dia da nossa vida. Deus está dizendo não temas, não temas, não temas. Todos os dias, 365 vezes na Bíblia Sagrada, Deus está falando não temas, né? Josué 1:9, né? Deus falando não temas, força-te, ser corajoso, né? E aí, deixa eu sumir aqui rapidinho para continuar a leitura. Não são poucos os textos sagrados que nos mostram que Deus protege aqueles que o amam, né? Salmo 133, Salmo 33, perdão, verso 20, né? Ele nunca nos abandona, por isso nós não devemos temer. Então, como eu falei aqui numa determinada igreja, né? Não temas, by Deus, né? Ou seja, by quer dizer por, né? Alguém, quem fez? Quem fez foi fulano. Então, o inglês coloca by, né? Não temas, by Deus. Deus é que está falando para a gente não temer, ok? Bom, fechando essa lição, você vai ter aí um bloco para deixar claro o que você ensinou. Nós ensinamos que Jesus não veio para buscar aplausos e a notoriedade dos homens. Todavia, ele veio para quê? Para realizar a obra de Deus. Então, tem que entender isso, gente. Jesus não veio para fazer o que eu quero, para me deixar confortável, para me ajudar. Não, Jesus veio justamente para fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, ok? 3.
3, né? 3, né? O tópico 3, perdão. Nós temos aí o seguinte: o servo oferece liberdade a todos. E o maior símbolo de liberdade é a Estátua da Liberdade, né? É um símbolo mundialmente famoso. Eu quis colocar aí a Estátua da Liberdade, tá? O servo oferece liberdade a todos, ok? A Bíblia descreve que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos, né? Seremos verdadeiramente livres. João 8,36. Diante dessa verdade, sem nenhuma dificuldade, se percebe que a verdadeira liberdade está em quem? Está em Jesus. Marcos capítulo 2, versículo de número 17. A verdadeira liberdade, irmãos, ela se encontra em Jesus Cristo. Ela se encontra na Bíblia Sagrada, que nos mostra, não é? Por A mais B, que nós não devemos ficar reféns de certas ideologias humanitárias, humanas, né? Eu nem vou dizer humanitário, porque humanitário tem a ver com caridade, com ajuda, né? Mas humanas, tá? Ideologias que não levam a nada, ok? Por exemplo, você vê aí, eu sei, cada um tem o direito de viver a sua vida da maneira que quiser, cada um tem o direito, ninguém é obrigado a ser cristão, ninguém é obrigado a ser judeu, ninguém é obrigado a seguir a Bíblia, ninguém é obrigado a nada disso, as pessoas são livres, as pessoas têm livre-arbítrio. Mas analisando a Bíblia e a biologia, você vê que o correto é o quê? É o homem casar com uma mulher e fazer o quê? Fazer aquilo que a natureza. Estou falando natureza, eu estou falando do cachorrinho, do gato, do periquito, do papagaio, tá? Do macaco, do avestruz, da águia. Estou falando da natureza. Natureza. Tá? Até dos animais hermafroditas, né? A minhoca e outros animais são hermafroditas. Até esses animais eles procuram um outro, tá? Para se acasalar, para ter o quê? Para ter a procriação. Cada um dentro da sua espécie, né? Nossa espécie, que é mamífera, ela na sua natureza integral, ela depende de um macho e uma fêmea para originar um outro ser. Isso é o quê? Ser natural. O que é natural? É o que nasce assim. Vem ao mundo assim. Se dissesse que era natural vir ao mundo, né? Com dois sexos, né? O ser humano, mamífero, vir ao mundo com dois sexos ou dois gêneros, né? Aí tudo bem, mas a gente vê que não. Qualquer outro tipo de manifestação, inclusive para procriar, não sendo por este modo biológico natural. Natural. Eu não estou falando aqui de ideologia psicológica, psíquica, não. Estou falando de algo natural. Se fosse para ser diferente, viria um grupo muito acentuado de pessoas diferente, mas não é. Então, viver um outro tipo de ideologia diferente a essa da natureza é, na verdade, uma opressão muito grande, entendeu? Então, claro, cada um tem direito de fazer de sua vida o que quiser. Agora, que o grupo A, que é natural, não oprima o grupo B, porque Deus é quem vai dar conta de cada um, vai dar conta no sentido de julgar cada um, e o grupo B, que quer viver uma vida diferente da vida do grupo A, ou vice-versa, né? Às vezes a gente chama o grupo, porque eu comecei a falar de gente que vive uma vida mais natural, né? De grupo A, alguém pode se ofender, mas não é só para nomenclaturar aqui, tá? Né? É o grupo natural e o grupo, né, mais ideológico, tá? Então, o grupo B não queira também oprimir o grupo A. Não pode haver isso que a gente está, por exemplo, vendo no Brasil e a roda do mundo. Grupos, nichos, querendo tomar o poder e ao invés de demonstrar, não, agora nós tomamos o poder, a gente quer mostrar para vocês
como é que é a liberdade, como é que vira... Não, toma o poder para oprimir, né? Tanto o grupo A quer oprimir o grupo B, tanto o grupo B quer oprimir o grupo A. Então, não pode, ok? Por isso que a gente vê que a verdadeira liberdade só em Jesus Cristo. Só Jesus nos oferece liberdade de fato. 3.1, aquele a quem o servo liberta, eu resumi, né? É livre, mas verdadeiramente é livre, tá? Tá aí na sua revista, verdadeiramente é livre. Levi, né? Não é o pastor Levi, mas é o Levi, né? O outro. Levi era um dos detestados agentes de Herodes, destacado para a arrecadação de impostos, seja daqueles que cruzavam a fronteira ao entrar na Galiléia, sejam daqueles que trabalhavam na indústria da pesca. Ou seja, os publicanos eram pessoas que eles não tiveram ali na sociedade, eles não conseguiram ter ali alguma coisa boa para trabalhar. E aí o que eles fizeram? O Império Romano ofereceu a eles serviço. E eles então passaram a trabalhar para o inimigo dos judeus. Então os judeus ficavam, né, chateados, muito tristes, muito revoltados contra os publicanos. Então ser um publicano era ser um traidor, era ser um pária da sociedade. Não tinha, as pessoas não viam com bons olhos. Então quem eram os amigos dos publicanos? Outros publicanos ou romanos, gregos e romanos. Então os publicanos eles eram pessoas que realmente não gozavam de uma vida doce no meio da sociedade, não gozavam de prestígio na sociedade, ok? Então, há de se entender que o Levi ele vivia uma vida oprimida, porque ele tinha que andar com quem ele não queria, porque com quem ele queria andar não queria ele por perto. E a pior coisa é isso, né? Você ter dinheiro, porque um publicano tinha dinheiro, tinha uma condição legal, você tem tudo, mas não tem nada. Você tem, mas não tem. Então, isso é algo assim horrível, né? Mas Jesus chegou na vida dele e libertou ele de segue, né? O servo nos liberta das tradições. Olha que interessante. Eu quero fazer aqui uma diferenciação rápida, porque o tempo já está se esgotando, mas eu quero fazer uma diferenciação rápida entre lei de Deus e tradição dos homens, que os judeus, uma grande parcela, vivia na sua época. Olha o que Jesus diz em Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abrogar, mas cumprir. Em outro lugar, né, Jesus, né, fala o seguinte, falou Jesus à multidão e aos discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados, né, os escribas e fariseus. Aí Jesus diz, todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, ou seja, o que eles mandam vocês fazerem, observai e fazei-as, mas não procedei em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Aí ele vai dizer o que Jesus está falando que eles dizem para fazer, né? E eles não fazem. Atam fardos pesados, ou seja, tradições, ideias, interpretações em cima da lei que estão fora da lei, não é? Atam fardos pesados e difíceis de suportar, não é? E os põem nos ombros dos homens, eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Então, o que é aqui que a gente precisa entender? Existe a lei de Deus e existe a tradição dos homens. O que é a lei de Deus? A lei de Deus é para o homem cuidar da sua saúde. O que é a tradição dos homens? É o pessoal proibir você de tomar Coca-Cola, tomar café. O café vicia, o café... Irmão, poxa, tudo é impuro para os impuros, né? Tudo é sujo para o sujo. Entendeu? Camarada que se suja com qualquer coisa, para ele tudo é sujo. Você conseguiu entender o recado? Tudo é impuro para os impuros. Ou seja,
Tudo o camarada que se suja com, sei lá, com caneta no trabalho dele, rouba caneta, ou seja, ele se suja com uma caneta, irmão. Tudo para esse cara é sujeira. Por quê? Porque tudo na cabeça dele. Ele é um ladrão de caneta, então ele desconfia de todo mundo. Tudo é pecado. Camarada que se suja com Coca-Cola, irmão, tudo para ele é sujo. Você está entendendo? Então, tem que vigiar, ok? Tem que vigiar. Tem certas tradições que realmente não é de Deus, ok? Então, o servo, ele nos liberta das tradições, não é? Diz aqui no Evangelho de Marcos, assim como os demais, né? Evangelhos expõem os conflitos entre Jesus e os fariseus. Os fariseus, eles queriam manter certas tradições, certas coisas que não estavam na Bíblia, entendeu? Não era lícito. Olha só uma coisa interessante, ó. O servo veio para promover a ação de Deus no mundo, né? Marcos vai se preocupar mais em expor os milagres realizados por Cristo do que os seus ensinamentos. Assim podemos ter a certeza de que ele continua nos libertando ainda hoje pelo poder do seu nome. Eu fui para o tópico seguinte, mas para ainda citar algo do tópico anterior. O servo, ele nos liberta das tradições, por quê? Porque os fariseus, antigamente, né, eles tinham só discurso. Olha um discurso que eles tinham. Olha, não é lícito curar no sábado. Não pode curar no sábado. Ora, Jesus vai dizer para eles, gente, vocês não desamarram o jumento no dia de sábado para ele comer? Então, se eu tenho o poder de fazer o bem e é sábado, eu vou deixar de fazer o bem só porque é sábado? Entendeu? Então, não é porque tem uma tradição que eu vou deixar de cumprir a lei. A lei é a lei da vida. A lei que traz para o mundo o seguinte, olha, pode dar vida, então você deve romper a lei. Existem só 3 mandamentos que não podem ser quebrados se você tiver que dar a vida para alguém, que é o mandamento da idolatria, você não pode idolatrar. Ah, mas se você vai adorar esse Deus pagão aqui, senão eu vou matar sua família ou vou matar você. Você deixa matar, morre também, porque, infelizmente, você não pode fazer idolatria. Ou você blasfema o nome de Deus, né, que blasfemar o nome do Eterno é algo muito grave, né? Blasfemar, eu quero dizer, faz cocô em cima da Bíblia, joga a Bíblia, né? Não, blasfemar o nome de Deus, senão vou matar, alguém vai morrer. Vai morrer, porque eu não vou blasfemar. Ou prostituição. Ou você se deita e trai a sua mulher, senão eu vou matar alguém, vou fazer. Meu irmão, pode fazer, porque isso aí não. Isso aí não. Porque a prostituição é comparada ao pecado de idolatria. E a prostituição é a blasfêmia máxima do nome de Deus. Então, isso aí eu não vou fazer, ok? Então, a adultério, prostituição, tal, é tudo mesmo tipo de pecado, né? Idolatria, ok? Então, chegamos ao finalzinho aqui. Eu ensinei nesse ponto aqui 3, né? Que nós podemos ver que em Marcos a libertação foi uma pane, né? Muito importante do ministério de Cristo. Por que uma pane? Porque, como é que diz? A época, né? Foi uma parte, perdão, não é uma pane, né? Entrou pane, foi uma parte, perdão. Né? Vou corrigir isso lá depois. Foi uma parte muito importante do ministério de Cristo. Por que foi uma parte importante do ministério de Cristo? Porque o mundo vivia numa amarra muito terrível de pecado, de miséria, de desgraça, né? E graças a Deus, Jesus veio para mostrar que há um movimento de libertação do mundo, libertação dessa mente cauterizada, libertação dessa vida, né, menor, ok? E concluindo, vimos que o servo sempre tem o melhor para nos dar, né? Podemos concluir dizendo que os pianos, né, os planos dele são sempre perfeitos. Seus conselhos são os mais extraordinários e as suas bênçãos são as melhores possíveis, ok? Bom, então a gente acaba por entender aí, então,
que o servo, né? O servo, ele nos mostra que ele veio para nos libertar. A libertação é um dos planos maiores da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que você possa guardar essa lição, passar esses detalhes para os seus alunos e mostrar a eles que uma vida de liberdade só se encontra em Jesus Cristo. Mais uma vez, eu chamo você para você clicar aí no sininho, tá ok? Para você ter todos os avisos quando tiver vídeo novo. Também compartilhar aí o nosso canal para que mais pessoas possam visualizar o nosso canal e ter acesso, né? Mas ó, regalando o olho de novo, porque eu vou vendo o olho vai ficando pequeno, né? Ter acesso a estes vídeos, né? E serem edificados com a palavra de Deus, tá bom? Que você possa também se inscrever e chamar outras pessoas para serem inscritas, né? Para a gente fazer o canal crescer, o canal subir e mais pessoas terem acesso a estas aulas. Se elas edificaram a você, que você possa também desejar que outras pessoas sejam rica e abundantemente edificadas, tá ok? Deus em Cristo te abençoe. Shalom. Até a próxima, se Deus quiser.